Você sente alguma dor? Dor foi o assunto da abertura do Fórum de Fisioterapia da UFN, que trouxe profissionais renomados para compartilhar conhecimentos práticos e teóricos sobre esse e outros assuntos. Biomedicina e filosofia debatem o conceito de vida em mais uma edição do Confluências. 1 bilhão de pessoas sofrem com a apneia do sono no mundo. Em evento, curso de odontologia discute uma forma de tratamento. O bloqueio do X, o antigo Twitter no Brasil pelo STF, é pauta no Tá na Mídia de hoje. Alunos de jogos digitais participam de desafio de desenvolvimento de games na UFN. E ainda a formatura dos cursos de especialização. 4 turmas de diferentes pós-graduações concluem os estudos aqui na UFN. Fique com a gente! Identificar e diferenciar os tipos de dor nos pacientes é um desafio diário para quem estuda ou trabalha com fisioterapia. E foi a partir deste assunto que acadêmicos, professores e convidados iniciaram os 2 dias de discussão, troca de conhecimento e capacitação no 8º Fórum de Fisioterapia da Universidade Franciscana. Dor na lombar, dor de cabeça, dor no joelho. Não há quem não reclame de uma dorzinha ali ou aqui. A busca por analgésicos e anti-inflamatórios nas farmácias é recorrente. Neste ano de 2024, estima-se que os gastos globais com medicamentos sejam superiores a $1 trilhão. Mas apenas medicamentos não tratam o problema como um todo. É preciso de acompanhamento profissional e diagnóstico detalhado. Dando um exemplo de um paciente que tem dor há 20, 30 anos, a identidade dele foi modificada pela dor. Se a gente quer realmente ajudar esse paciente, a gente tem que conseguir ser didático, conseguir explicar em cima dos conhecimentos que o paciente tem. Por exemplo, se ele é um caminhoneiro, a gente tem que explicar em cima, talvez, de didática que ele entenda. Se esse paciente é um professor, eu tenho que usar didática do professor, para que ele consiga sair da consulta dizendo assim, cara, eu entendi um pouco por que essa dor ocorreu. A fisioterapia aponta 10 principais tipos de dor. E este ano, o Fórum de Fisioterapia da Universidade Franciscana trouxe a dor crônica como uma das temáticas centrais. De forma didática, o fisioterapeuta Rodrigo Radins guiou o assunto. Toda e qualquer dor que ultrapassa 3 meses, toda e qualquer dor que vai impactar na tua qualidade de vida. Por exemplo, eu não estou conseguindo dormir bem, eu tenho que tomar remédio por essa dor, eu não estou conseguindo ir na academia por essa dor e já passaram 3 meses. Essa dor nem sempre vai precisar aparecer no exame, então eu não preciso ter um exame mostrando que a estrutura está arrebentada, eu posso simplesmente ter um exame normal, um exame radiológico normal e eu ter dor. E a gente tem que entender que ela pode ser real, né? Ou eu vou usar um termo perigoso, né? Mas imaginária. Eu posso imaginar que realmente eu tenho uma grande lesão ali e isso se transformar em dor. Lucas Frasson estuda há 7 anos a dor crônica. Tem capacitação com ênfase no exercício físico para o tratamento não farmacológico no controle da intensidade da dor. Hoje, ele atua no mercado de trabalho em Florianópolis e retornou ao UFN para compartilhar e trocar conhecimento. A gente precisa entender hoje que para a gente ter uma melhora do paciente com dor crônica, por que eu falo melhora? A gente sabe que não existe relato nenhum hoje na literatura científica de paciente que se curou da dor crônica. A dor crônica não tem cura, mas ela tem manejo. O que é o manejo? É a diminuição da intensidade da dor e aumentar os períodos que esse paciente fica sem dor. Por isso, hoje o nosso carro-chefe, ou como a gente gosta de falar, o tratamento ouro, o padrão ouro é exercício físico. Só que a gente tem um grande problema. Como que a gente faz para inserir uma atividade que não necessariamente é prazerosa? Porque não é todo mundo na população hoje que gosta de fazer exercício físico. Arthur Padão foi um dos principais nomes do fórum. Direto do Rio de Janeiro, de modo online, o palestrante falou sobre neurofisiologia, campo de estudo que explica como os sinais de dor são gerados, transmitidos e processados pelo nosso cérebro e como fatores biológicos e psicológicos influenciam na dor dos pacientes. Nós resolvemos dessa vez buscarmos os nossos acadêmicos e perguntarmos que dentro de todas as temáticas, né, dentro da área da fisioterapia, quais que eles teriam interesse em que nós pudéssemos abordar. E foi a partir então dessas escolhas dos nossos estudantes que nós trouxemos então os palestrantes referências. Trabalhar com a dor é um tema bem complicado, um tema mais complexo de ser entendido, porque a dor não é
o sintoma em si, mas sim vários fatores gerais, tanto o fator biopsicossocial como qualquer outro que o paciente venha relatar. Então é um tema que está sendo muito interessante de escutar, com vários nomes com muito peso na fisioterapia, que vem anos estudando sobre esses temas, e é um prazer estar aqui como estudante, também como participante do DA, do diretório acadêmico, e é de grande valia para o nosso conhecimento durante toda a nossa carreira no futuro. Além dos momentos de palestras, a programação do evento organizou 7 minicursos de diferentes temáticas voltadas à área da fisioterapia para a capacitação e atualização dos estudantes. O que é a vida a partir da biomedicina e da filosofia? Quais os pontos em comum entre os dois cursos sobre esse tema tão importante? Essas foram as reflexões de mais uma edição do Confluências, evento organizado pelo Instituto Franciscano de Espiritualidade e Humanidades. A professora Aline Pigato, que é bióloga, fez uma reconstrução de como a biologia compreende a noção de vida hoje. Já a professora Janessa, que é filósofa, destacou o impacto do conceito na esfera da filosofia. A docente falou sobre René Descartes, até o autor contemporâneo Michel Henry, que trabalha a noção de vida como uma vida afetiva, entendida mais pelos afetos do que por uma compreensão racional, como a biologia trataria. Você já parou para pensar na qualidade do seu sono? Uma noite bem dormida é fundamental para a saúde física e mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Já no Brasil, o Ministério da Saúde afirma que o distúrbio atinge 33% da população brasileira. Para evitar que a síndrome cause outros problemas de saúde, procurar ajuda de um profissional é muito importante. Na aula inaugural do curso de odontologia da UFN, esse foi o assunto que a dentista especialista em odontologia do sono, Gabriela Vedolin, trouxe para os acadêmicos. O dentista ele é um dos profissionais que participa de uma equipe multidisciplinar e que, entre várias áreas, desde a parte de bruxismo para tratar as questões de ranger de dente, de desgaste dentário, mas o papel fundamental hoje é realmente na participação do tratamento da apneia do sono. Mais de 30% da população sofre de apneia do sono. O alerta mais óbvio assim, para a apneia do sono é o ronco, né? Que as pessoas tendem a achar que é uma questão social, uma coisa cômica, mas não, ele pode ter uma relação direta com a apneia do sono. Mas também, além disso, muitos despertares, idas muito frequentes ao banheiro para urinar não é normal, a noite de sono a gente deve ser interrompida. Pesadelo, né? O paciente que transpira muito durante o sono, né? Uma sudorese e um sono muito inquieto. E acordar de manhã com a sensação de que não descansou, ele sempre precisa dormir um pouco mais, não consegue acordar antes do despertador e durante o dia os sinais vêm com isso, irritabilidade, cansaço, dificuldade de memória. Então são pacientes que começam às vezes a buscar tratamento para a memória e na verdade são pacientes que têm problema de sono, porque o cansaço à noite mal dormida faz com que tenha isso. As crianças podem ter sinais de dificuldade de crescimento, dificuldade de aprendizado e além disso alguns problemas de saúde mesmo, começa com pressão alta, cefaleia, muita dor de cabeça, pacientes com dificuldade de perder peso, então a noite mal dormida faz a gente ganhar mais peso, a gente ter mais fome, ter menos facilidade de fazer exercício físico e não consegue perder peso. Então são todos esses sinais que indicam que você está dormindo mal. Então realmente é um dado alarmante, esses pacientes, essa população precisa de tratamento. E aí uma das possibilidades é buscar uma equipe multidisciplinar onde um dentista especializado pode contribuir no tratamento desses pacientes. Por meio de aparelhos intraorais, que são aparelhos que o paciente usa só na hora do sono, só para dormir, não é para mudar a posição dentária, nada disso. E é confeccionado de uma forma individualizada pelo profissional especializado. Então o aparelho de um paciente só dá na boca daquele paciente, né? Ninguém mais pode usar esse aparelho. E ele vai usar todas as noites para dormir, para ter uma melhor qualidade do sono, porque a respiração dele vai melhorar, não vai ter obstrução na passagem do ar na garganta. Com isso ele vai melhorar o ronco, a apneia e, consequentemente, todas as questões que envolvem esse aspecto. A especialização em Fundamentos e Metodologia do Ensino Religioso na modalidade EAD está com inscrições abertas até o dia 10 de setembro.
A especialização capacita os profissionais da educação para o ensino religioso a partir da Base Nacional Comum Curricular e do Referencial Curricular Gaúcho. E a Universidade Franciscana formou mais 4 turmas que concluíram especializações aqui na instituição. 30 alunos das pós-graduações em Clínica Psicanalítica, Direito Processual Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho e MBA em Gestão de Pessoas e Negócios Estratégicos receberam o atestado de conclusão de curso. A cerimônia teve a presença da reitora, professora Irani Rúpulo, e do pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Marcos Alexandre Alves, além dos coordenadores dos cursos de especialização. Parabéns aos novos especialistas! E o assunto do Tá na Mídia de hoje é a suspensão do X, antigo Twitter. Nos últimos dias, o bloqueio determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, virou centro de discussões. Olá! O assunto que eu abordo hoje está movimentando diversas esferas do país e usuários de redes sociais, sobretudo quem costuma usar o X, o antigo Twitter. A questão ela é complexa porque ela envolve um embate entre liberdade de opinião irrestrita e responsabilidades exigidas pelas leis brasileiras. O caso parece ter tomado uma dimensão de batalha entre o bilionário Elon Musk contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, representado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em abril deste ano, Moraes determinou a inclusão de Musk como investigado no inquérito que apura a ação de milícias digitais que atentam contra a democracia no Brasil. Desde então, a rede social X de Musk tem descumprido decisões judiciais para remover conteúdos e perfis que disseminam desinformação e ataque às instituições democráticas. Além disso, não tem pagado as multas impostas pelo Supremo. Daí, o bloqueio de contas da Starlink, uma provedora de internet da qual Musk é sócio, para assegurar que as multas serão quitadas e a determinação da suspensão do X no país desde a última sexta-feira, agora 30 de agosto. O STF também determinou que a X deve indicar um representante no país. Bom, no último domingo, a Starlink comunicou à Anatel que não irá cumprir a decisão judicial de suspender o acesso de seus usuários à rede social X. Nesta segunda, o STF aborda o caso novamente. Todo esse embate ocorre enquanto o Congresso discute um projeto de lei para regulamentar as plataformas digitais, o chamado PL das Fake News. O projeto ele foi retirado da pauta da Câmara por falta de acordo entre parlamentares e também devido à pressão das plataformas. A União Europeia já aprovou uma norma desse tipo, que entrou em vigor em janeiro deste ano. E está claro que o Brasil também precisa enfrentar essa pauta com urgência. E também precisamos aprofundar a compreensão desse caso, que não pode ser encarado como uma interpretação superficial, porque há diversos e distintos interesses em jogo, para além dos 280 caracteres que o X permite. Alunos do curso de Jogos Digitais da UFN participaram de uma maratona de desenvolvimento de jogos. É a competição Game Jam, e para falar mais sobre esse desafio, eu recebo aqui no estúdio o professor Ricardo Frolich, que é coordenador do curso de Jogos Digitais, e os alunos Murilo Martins e Rafael Visotto. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para a gente começar essa conversa, professor, eu queria que você tentasse nos explicar um pouquinho o que é o Game Jam. O Game Jam é um evento que já há alguns anos a gente desenvolve aqui, né? A gente organiza aqui em Santa Maria e na instituição, que tem um propósito educacional de ensino, principalmente para os nossos alunos, onde eles devem se organizar em equipes e desenvolver um jogo em cima de uma temática pré-definida. Então, de certa forma, a gente tira eles da zona de conforto para desenvolver em cima de algum tema específico, geral, onde todos têm que abordar aquele tema de alguma forma. Então, é uma proposta de um desafio mesmo, de uma forma com que eles busquem também aprender, né, um pouquinho mais, sempre algo mais do que eles estão aprendendo dentro das salas de aula. E como que funcionou essa maratona, esse desafio aqui na instituição? Inicialmente, a Game Jam ela era organizada no final de semana, né, iniciava na sexta-feira e até domingo. E nisso a gente acabava vendo que isso afetava também o andar das aulas durante o semestre, né, durante a semana, na próxima semana. Daí a gente mudou, a gente trouxe para dentro da sala de aula mesmo, onde ele iniciava na segunda-feira, às 18h30,
a gente chamou todo mundo para dentro do nosso salão azul, onde a gente definiu um tema, né? O tema é este, né? Sobrevivência em pequena escala. E aí eles tinham que desenvolver o jogo a partir daí, da segunda-feira. Daí na terça eles foram desenvolvendo o jogo até quinta-feira, e na sexta-feira às 18 horas eles precisavam submeter o jogo finalizado na plataforma para ser apresentado daí às 18h30 da sexta-feira. Então o propósito geral era esse, né? De dar o desafio para eles e eles desenvolverem durante a semana em equipe. E para vocês, né, acadêmicos de jogos digitais, como que foi, Rafa, o teu processo criativo, a construção? O processo criativo, normalmente, é bem colaboratório entre todo mundo em um grupo. A gente vai jogando ideia na parede até alguma ficar. A gente começou primeiro com o que a gente tinha interesse, como a gente podia conectar isso com o tema, até a gente chegar em algo que a gente conseguia concordar, pensar uma ideia divertida e que também fosse algo novo para a gente experimentar. Porque o bom é sempre tentar fazer algo novo para aumentar o nosso repertório. Então, a gente foi indo pensando como que a gente podia encaixar a pequena escala. Se a gente fazia algo mais um pouco simplista, se a gente pegava algo que era realmente menor, uma escala, no caso seria algo minúsculo, e a gente chegou indo mais para esse lado, de pegar e representar algo bem pequeno. E foi seguindo assim, pensamos também em que tipo de jogo a gente queria fazer. A gente chegou em várias propostas, mas a que ficou com a gente foi a de um Bullet Heaven. Essencialmente é um que você fica sendo perseguido por vários e vários inimigos e você tem que sobreviver o máximo que você conseguir. Normalmente tem uma mecânica de tempo, outras coisas que te dão um limite e vai indo assim. Bem bacana. E para ti, Murilo, como que foi teu jogo? Conta um pouco para nós. O processo de criação foi bem o que o Rafa falou, que no início a gente escreveu no papel um monte de ideias que a gente teve, e daí a gente fez uma votação dentro do grupo sobre quais os mais queriam, né, os quais eles achavam mais interessante. No final a gente acabou indo com uma plataforma tipo estilo Mario. Da história seria um cientista que trabalha num laboratório de genética. Ele foi picado por um louva-a-Deus mutante que deixou ele minúsculo e fez ele cair junto com os experimentos. Daí essa seria a pequena escala que ele tem que sobreviver. Daí tem os grilos gigantes que ele tem que matar só para conseguir sobreviver. Então tem toda uma narrativa, né? Toda a parte de programação. Que outros elementos vocês precisam pensar quando desenvolvem um game? Vai muita coisa mesmo. Mas que as pessoas dão um destaque, tu consegue ver mais claramente. Normalmente é a programação, a arte. Tem todo o game design, que é o pensamento de como você vai projetar esses níveis, esses desafios para o jogador. Também tem o áudio em si, que também é um processo enorme. E, é claro, também a narrativa em si, que tu pode apresentar no seu projeto. E assim, entre os desafios, assim, Murilo, qual que tu destacaria ou quais os maiores desafios nessa produção aí rápida de 4 dias, nesse desenvolvimento? Cara, a parte mais difícil para mim foi juntar que todo mundo estava trabalhando para um único projeto. Porque cada um estava trabalhando no próprio computador, um fazendo a arte, o outro fazendo a programação. Daí, especificamente na hora de juntar, que teve um monte de problema, um monte de erro, e foi por isso que a gente ficou tão em cima da data na hora de entregar o trabalho, que a gente entregou, tipo, meia hora antes de apresentar, a gente estava lá tentando fazer que tudo funcionasse junto. Daí isso foi de longe o que mais causou estresse. Um super desafio. Né, professora, e a gente tem alguns dados sobre o mercado de jogos digitais no Rio Grande do Sul, né, que ele faturou quase 33 milhões em 2023, 11% a mais que no ano anterior. É o que aponta o relatório anual da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais no Estado. É um crescimento expansivo, é um crescimento significativo, né? O que o senhor poderia comentar sobre esse dado? É algo muito satisfatório, né? E isso a gente vê uma proporção não só daqui do estado, mas de todo o Brasil, né? A gente está recebendo muito investimento do exterior e também esse crescimento principalmente nos últimos 4 anos, tem se mantido nessa mesma escala. Então, 10% anual é algo muito
considerado, e nisso também é um aumento também da geração de empregos, aumento também de empresas. Existiu também empresas multinacionais, né, mundiais, vindo para dentro do estado, né, comprando outras empresas, e essa movimentação toda dá uma expectativa muito grande a curto prazo de novas empresas e de empresas maiores virem para o estado. Então é algo que dá uma expectativa, né, gera uma expectativa bem grande. E que esse crescimento de 11% faz também nos gera uma expectativa de que cada vez mais o mercado necessite de profissionais qualificados. E por esse motivo, o curso de jogos aqui na instituição incentiva com que os alunos desde o início já compreendam todo o processo de desenvolvimento. Por exemplo, o Murilo está no 2º semestre, então fechamos o primeiro mês do 2º semestre do Murilo, então ele está no 5º, 6º mês de curso. O Rafa está no 4º semestre, então o Murilo e o Rafa, eles ainda estão, o Rafa está na metade do curso, o Murilo está iniciando, e eles já estão tendo essa experiência de um desenvolvimento, né, de um processo de desenvolvimento. Claro, em uma escala reduzida, em uma semana, mas já eles têm a compreensão do que vai ser a carreira dele, né, do que ele vai trabalhar diariamente quando ele se formar ou quando ele entrar no mercado de trabalho. Então, esses fatores, né, que nos geram uma expectativa muito grande. Lembrando, gente, que o curso de Jogos Digitais é uma das graduações oferecidas no Vestibular de Verão 2025, que vai estar com inscrições abertas a partir do dia 1º de outubro, com prova de redação no dia 25 de novembro. Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa Universo Acadêmico e esperamos aí inscritos no vestibular para estarem entre a gente nos Jogos Digitais. O programa Universo Acadêmico fica por aqui, agradecemos a companhia de vocês e até a próxima. Tchau!